Imagine um lugar onde o tempo parece dobrar-se sobre si mesmo, onde desaparecimentos inexplicáveis deixam um rastro de medo e mistério, e onde as árvores sussurram histórias que ninguém ousa contar em voz alta. Bem-vindo a Doveland, um território esquecido pelo mapa oficial, mas marcado para sempre nas memórias de quem se aventurou e não voltou. Hoje, vamos explorar a fundo um dos mistérios mais perturbadores e enigmáticos já registrados: os desaparecimentos que assombram esta região. Prepare-se para entrar em um mundo onde realidade e lenda se confundem, onde cada sombra pode esconder um segredo e onde o desconhecido é uma presença constante. Fique comigo até o fim, porque esta é uma história que vai prender sua atenção e desafiar tudo que você acredita sobre o sobrenatural. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Moradores da região começaram a notar que algumas pessoas que saíam para explorar as trilhas e florestas de Doveland simplesmente não retornavam. Os desaparecimentos aumentaram gradativamente, e as autoridades locais, despreparadas e desconfiadas, não conseguiram encontrar explicações plausíveis. As buscas eram realizadas, mas os desaparecidos pareciam evaporar sem deixar vestígios. Relatos de testemunhas falavam de luzes estranhas à noite, sons inexplicáveis e até mesmo de uma sensação quase física de estar sendo observado. Conforme o número de vítimas crescia, a curiosidade e o medo da população aumentavam na mesma proporção. As investigações oficiais começaram, mas esbarraram em um muro de silêncio e contradições. Câmeras instaladas nas áreas mais afetadas capturavam imagens desfocadas, luzes intermitentes e ruídos indecifráveis, mas nada concreto o suficiente para explicar os fatos. Relatórios indicavam que equipamentos eletrônicos frequentemente apresentavam falhas inexplicáveis, como se um campo invisível interferisse nas transmissões. Mais intrigante ainda era o fato de que os desaparecimentos não seguiam um padrão geográfico ou temporal claro, tornando qualquer tentativa de previsão impossível. Isso gerava um clima de tensão crescente, fazendo com que muitos moradores evitassem sair à noite e desencorajassem visitas àquela região. Alguns corajosos relataram experiências que beiram o sobrenatural. Um dos relatos mais famosos foi o de Sarah, que estava acampando perto da floresta quando ouviu vozes sussurrantes que pareciam chamá-la pelo nome. Ela sentiu uma presença próxima, mas ao olhar ao redor, não viu nada além das árvores balançando com o vento. Outros contam que sombras estranhas se moviam entre as árvores. Figuras humanas sem rosto que desapareciam assim que alguém tentava se aproximar. Há também histórias de pessoas que afirmam ter visto os desaparecidos vagando pela floresta, presos em um limbo entre a vida e a morte, tentando avisar os vivos sobre o perigo iminente. Com o aumento das histórias, surgiram várias teorias para tentar explicar o fenômeno. Muitos acreditam que Doveland é um portal para outras dimensões, um ponto onde o véu entre o mundo dos vivos e dos espíritos se torna transparente. Outros apostam em teorias que envolvem entidades antigas, forças ocultas que protegem o local contra invasores, ou até mesmo a interferência de alienígenas que estariam realizando experimentos na região. Essas hipóteses, embora não comprovadas, ganharam força principalmente entre os caçadores de mistérios e entusiastas do paranormal, que começaram a explorar Doveland em busca de evidências. Os desaparecimentos começaram a afetar não só as vítimas diretas, mas toda a comunidade local. Famílias inteiras ficaram devastadas e o medo passou a controlar a rotina das pessoas. Escolas começaram a cancelar excursões e reuniões públicas. Psicólogos alertaram para o aumento de casos de ansiedade, depressão e paranoia. A mídia local reforçava o clima de tensão com reportagens sensacionalistas
o que atraía curiosos e especialistas de fora, mas também aumentava a desconfiança e o isolamento da população. A comunidade se dividiu entre aqueles que queriam manter o mistério oculto e os que buscavam respostas a qualquer custo. Diversas expedições foram organizadas, algumas oficiais, outras particulares, com equipes formadas por investigadores, cientistas e até médiums. Porém, todos enfrentaram dificuldades extremas: equipamentos quebrados, mudanças repentinas no clima, perda de sinal de comunicação e, em alguns casos, o desaparecimento dos próprios investigadores. Muitas vezes, as tentativas resultaram em relatos ainda mais perturbadores, como sensações de estar sendo seguido, aparecimento de símbolos estranhos desenhados nas árvores e fenômenos inexplicáveis que forçavam as equipes a recuar. A combinação desses obstáculos reforça a ideia de que Doveland é um lugar onde as regras do mundo real não se aplicam. Para compreender Doveland, é fundamental olhar para as raízes culturais da região. Lendas antigas falam de espíritos protetores da floresta e de seres que vigiam as fronteiras do mundo conhecido. As tradições locais alertam para a importância de respeitar o território e os seus mistérios, pois a curiosidade desmedida pode ter consequências graves. Essa camada cultural transforma Doveland em um ponto de encontro entre o físico e o espiritual, um lugar sagrado para alguns, perigoso para muitos e inexplorado por todos. Para compreender o mistério de Doveland, é essencial mergulhar na história da região e das populações indígenas que viveram ali por séculos. Povos nativos possuem histórias orais que falam sobre guardas da floresta, entidades que protegem o equilíbrio da natureza e punem aqueles que se aventuram sem respeito. Essas lendas carregam advertências severas para estrangeiros e moradores que desrespeitem os limites do território sagrado. Alguns pesquisadores acreditam que os desaparecimentos modernos poderiam estar relacionados a um conflito entre o mundo moderno e esses antigos guardiões. Relatos indígenas falam de portais para outras dimensões que só podem ser acessados por aqueles que possuem um conhecimento específico, muitas vezes transmitido secretamente por gerações. A ignorância dessas regras poderia ser a causa dos sumiços. Este contato com as lendas locais adiciona uma camada espiritual e cultural ao mistério, fazendo de Doveland não apenas um local de fenômenos estranhos, mas um ponto onde o passado, ancestral e o presente se encontram em uma batalha silenciosa, invisível aos olhos comuns, mas fatal para quem não entende suas regras. Nos últimos anos, a tecnologia ofereceu novas ferramentas para tentar desvendar o que acontece em Doveland. Equipamentos modernos como câmeras térmicas, drones, sensores ambientais e gravadores de som foram usados em expedições recentes. No entanto, os resultados continuam sendo enigmáticos. Alguns vídeos capturaram imagens de luzes inexplicáveis, movimentos estranhos na floresta e sons que não se encaixam em nenhum padrão natural. Em um dos casos, uma equipe de investigação registrou uma figura humana sem rosto que desapareceu rapidamente em meio às árvores. Esses vídeos, apesar de não comprovarem nada oficialmente, aumentam o mistério e o fascínio em torno do local. Além disso, registros de GPS indicam que alguns dos desaparecidos foram vistos em áreas que não deveriam existir segundo mapas oficiais, como se as próprias trilhas estivessem mudando e ocultando o caminho. A tecnologia, que normalmente é uma aliada na resolução de mistérios, aqui parece apenas ampliar o enigma. Nem todos que enfrentaram a floresta de Doveland tiveram finais trágicos. Alguns poucos relatos falam de sobreviventes que conseguiram escapar após encontros que desafiam a lógica. Um deles, Michael Grant,
Contou como sentiu sua consciência se desconectar do corpo ao entrar em uma névoa, apenas para despertar horas depois em uma clareira, sem lembrar como chegou ali. Outros mencionam ter visto aparições de pessoas desaparecidas, como se suas almas ainda vagassem pela floresta, tentando comunicar algo. Tais relatos reforçam a teoria de que a floresta não é apenas um lugar físico, mas um limiar entre a vida e o além. Essas histórias de sobreviventes são raras e normalmente acompanhadas por um silêncio forçado, pois muitos temem ser desacreditados ou sofrerem represálias. Ainda assim, suas experiências são fundamentais para compreender a complexidade do fenômeno e acrescentam uma dimensão profundamente humana à narrativa. Alguns cientistas e especialistas ambientais apontam que Doveland pode ser uma área com condições geofísicas únicas que influenciam diretamente os desaparecimentos. A região apresenta fortes anomalias magnéticas, que podem interferir em equipamentos eletrônicos e na percepção humana do espaço e do tempo. Essas anomalias podem causar desorientação severa, levando pessoas a se perderem facilmente e até a alucinações visuais e auditivas. Fenômenos naturais, como correntes de ar frias e neblinas densas, podem se manifestar de forma incomum devido à topografia da região, confundindo ainda mais os visitantes. Entretanto, essa explicação científica não é suficiente para explicar os relatos de figuras estranhas, vozes e luzes, abrindo espaço para a coexistência de fenômenos naturais e sobrenaturais, tornando Doveland um enigma multidimensional. Nos últimos anos, Doveland passou a atrair não só investigadores, mas também turistas interessados no oculto e no paranormal. Esse turismo do mistério trouxe benefícios econômicos para a região, mas também intensificou a tensão entre moradores locais e visitantes. Alguns moradores consideram os turistas invasivos e culpam o aumento de pessoas pela intensificação dos fenômenos estranhos, como se a curiosidade humana tivesse despertado algo adormecido. A mídia sensacionalista, por sua vez, transformou Doveland em um destino popular para documentários, programas de TV e vídeos virais, o que ajuda a espalhar as histórias, mas também dificulta separar fatos reais de ficção. Essa popularidade cria um ciclo perigoso, onde a busca pela fama e pela validação acaba por estimular investigações e incursões imprudentes que podem levar a novos desaparecimentos ou agravar a situação local. Doveland permanece hoje como um enigma insolúvel, um local onde as fronteiras entre realidade, mito e sobrenatural se misturam em uma névoa espessa que engole qualquer tentativa de explicação definitiva. O desaparecimento dessas pessoas, o silêncio das autoridades, as lendas ancestrais e os relatos assustadores fazem desse mistério uma história que fascina e aterroriza ao mesmo tempo. Ao final desta jornada, somos lembrados de que, às vezes, o maior mistério não está no que desaparece, mas no que permanece em silêncio. E Doveland, com seus segredos guardados nas sombras da floresta, nos desafia a continuar buscando respostas, mesmo sabendo que elas podem nunca vir. Se você se sentiu atraído por esse mistério, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que desafiam o impossível. E lembre-se, nem todo caminho leva a um lugar seguro. Alguns levam direto para o desconhecido. Até a próxima, e cuidado com o que você escolhe. Investigar, porque em certos lugares o desaparecimento pode ser só o começo.